Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e a paz. Em nome dele que eu vos saudo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro e vamos ler o capítulo 2, versículo 11 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 a 17. Vamos ler a bendita e santa palavra de Deus, onde Pedro exorta aos seus leitores, várias comunidades cristãs espalhadas naquela região que hoje nós conhecemos como a Ásia Menor. E ele então diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e Te louvamos pelo privilégio que nós temos de mais uma vez na presença do Senhor, abrirmos a palavra do Senhor, esse dia do Senhor, nesse culto ao Senhor. E a nossa oração é que o Teu Espírito que inspirou esse livro tão maravilhoso, que ele seja o condutor de cada pensamento, para que nós possamos não apenas interpretar de forma correta as Escrituras Sagradas, mas para que nós possamos aplicar essas verdades em nossa própria vida. Ajuda-nos e nos socorre em nossas fraquezas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela usa muitas imagens para retratar o povo de Deus. Algumas vezes nós somos chamados como a noiva do Cordeiro. Essa é uma imagem que nós conhecemos bem, Jesus como noivo e a igreja do Senhor como sendo a noiva do Cordeiro. Mas a imagem mais constante nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a imagem dos peregrinos. É assim que várias e várias vezes no Antigo e no Novo Testamento o povo de Deus é chamado. Eu e você, se você é um crente verdadeiro, nós somos peregrinos. E é exatamente essa imagem que Pedro evoca aqui. Ele chama os seus leitores cristãos de peregrinos e forasteiros. Pessoas que estão no mundo, mas não são do mundo. Pessoas que têm uma dupla cidadania. Eles são cidadãos naqueles países e locais onde eles estão, e aqui, obviamente, quase todo mundo estava debaixo do jugo de Roma, mas, acima de tudo, eles são cidadãos dos céus, eles são cidadãos celestiais. Mas a grande pergunta é, será que eu e você, nós temos, de fato, um coração de peregrino? O que significa ser um peregrino? Como nós vivemos nesse mundo como peregrinos? Nós queremos tanto a estabilidade, nós fincamos tanta nossa esperança nesse mundo, que nós muitas vezes esquecemos dessa imagem tão importante que as Escrituras nos chamam para viver.
Peregrinos, é o que eu e você, nós somos. Infelizmente, nós temos corações que são profundamente residentes nesse mundo passageiro. Mas qual é o ponto desse texto? O que é que ele pretende nos ensinar? Antes de responder essa pergunta, vamos analisar o contexto onde ele está inserido. Esse texto que nós lemos está nessa primeira carta de Pedro. E esse Pedro que escreveu, nós bem conhecemos, é o mesmo Pedro que era apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E Pedro, então, escreve no capítulo 1, no versículo 1 e 2, àqueles que eram forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele escreve para várias comunidades cristãs. Essa é uma carta geral, era uma carta que não é escrita especificamente para um grupo, mas várias comunidades cristãs que são chamadas de forasteiros da dispersão. É bom lembrar que logo após o exílio, quando o povo de Israel volta para o exílio, muitos judeus não voltam para o exílio, eles continuam vivendo em outros países, eles eram chamados judeus da dispersão. Mas agora Pedro usa esse termo para aplicá-lo aos cristãos. Ele diz então que os cristãos são agora, em Cristo, o novo povo de Deus. E eles então são os forasteiros, mesmo vivendo em seus países, vivendo debaixo do jugo de Roma, mas eles eram de fato estrangeiros, vivendo em seus próprios países. E Pedro então começa essa carta com um momento de ações de graças. E o ponto fundamental dessa carta, e o que Pedro busca responder, e ele escreve possivelmente na década de 60, na década de 70, dentro daquele contexto onde o cristianismo começa a ser perseguido, é aqui onde começa, sobretudo, aquela perseguição com Nero. Nós conhecemos muito bem como Nero atribui a culpa do fogo em Roma aos cristãos. Suetônio, o historiador da época, escreve e fala um pouco a respeito disso, de como os cristãos foram duramente penalizados pela loucura de Nero. E é dentro desse contexto que o cristianismo começa a ser perseguido. E o ódio dos romanos pelos cristãos não era porque o cristianismo era mais uma religião. Em Roma existiam milhares de religiões. O ódio era porque os cristãos eram profundamente exclusivistas, eles adoravam somente a Cristo e se recusavam a adorar o imperador. Apenas Cristo é a verdade, apenas Cristo é o caminho, apenas Cristo é a vida. Isso trazia profundo ódio, essa recusa em adorar o imperador, que representava a adoração ao imperador, de certa forma, uma unidade dentro do Império Romano. E é dentro desse contexto que Pedro escreve como é que os cristãos vão viver agora em um mundo não cristão. É muito difícil viver em um mundo não cristão. Qual a nossa atitude para com o mundo? Como é que nós nos portamos diante dos costumes e valores do mundo? E em relação às autoridades, aos governos humanos, que muitas vezes nem sempre representam ou promulgam leis cristãs, como é que nós nos portamos em relação a esses governos, em relação às outras pessoas que não são cristãs, em relação às pessoas da igreja, como é que nós vivemos? São essas respostas que Pedro, então, procura trazer aqui. No capítulo 1, versículo 17, Pedro vai, o tempo inteiro, está lembrando aos seus leitores de que eles são forasteiros. No capítulo 1, versículo 17, ele mais uma vez diz isso: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então ele começa chamando eles de forasteiros, peregrinos, os chama no capítulo 2 a ter uma vida de santidade, e agora Pedro, então, de forma clara, no versículo 11 a 17, explica a eles como eles deveriam viver como peregrinos. O que é ter um coração de peregrino e estrangeiro? Então, essa é a ideia central aqui no capítulo 2, do versículo 11 a 16. Pedro está, então, chamando os seus leitores a viverem como peregrinos. Agora vamos analisar o texto em si, a estrutura do texto. O texto começa com uma palavra que nós chamamos de vocativo, amados, que nas cartas serve exatamente para dar essas quebras, ou para marcar um ponto de começo.
Então, ele começa com amados, exorto-vos. Então, ele começa com uma exortação. Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Então, no versículo 11 e 12, Pedro traz essa primeira exortação, lembrando que os cristãos são peregrinos e forasteiros, e então como é que eles deveriam viver nessa sociedade não cristã, nesse mundo não cristão. Esse é o primeiro ponto aqui. No versículo 13, nós temos a segunda exortação, onde Pedro vai usar o primeiro imperativo, sujeitai-vos a toda instituição humana, e ele então vai nos ensinar como nós devemos nos portar diante das autoridades humanas, no versículo 13 até o versículo 17. É o segundo ponto do argumento, a segunda exortação. E a terceira exortação está no versículo 17, quando diz, honrai a todos. Esse verbo honrai a todos está também em uma forma imperativa. É a terceira exortação que Pedro usa. Então, o fluxo de pensamento é muito claro. No versículo 11 a 12, embora não haja um verbo imperativo, mas há uma ideia imperativa, há uma exortação para que eles vivam como peregrinos. No versículo 13 a 16, como eles devem então se relacionar com as autoridades humanas. E no versículo 17, como é que eles então devem tratar as demais pessoas do mundo. Então, qual a ideia, qual a tese, qual o argumento central aqui do versículo 11 a 17? Será também um tema do sermão. Vivendo com coração de peregrino e estrangeiro. Essa é a ideia central. Vivendo com coração de peregrino e estrangeiro. E há três ideias aqui. Primeiro, versículo 11 e 12. Andem em santidade no mundo. Como peregrinos, vocês precisam andar em santidade no mundo. Essa é a primeira coisa que um peregrino faz. Segundo, versículo 13 a 16. Sujeitem-se às autoridades do mundo. Vocês precisam se sujeitar às autoridades. Vocês não são revolucionários. Então, a segunda coisa que Pedro vai ensinar é isso. Sujeitem-se às autoridades do mundo. E terceiro, versículo 17. Honrem a todos no mundo. Honrem a todos no mundo. Então, são essas três ideias que nós vamos analisar. Então, vamos começar primeiro do versículo 11 a 12. Andem em santidade no mundo. A primeira coisa que nós observamos quando nós lemos esse texto na língua original, que é o grego, é que Pedro ele usa três palavras que na língua grega começam com a letra P, para trazer uma profunda sonoridade. Obviamente a nossa tradução não consegue captar isso. Esse verbo exorto-vos, peregrinos e forasteiros, são três palavras que na língua grega começa com a letra P. E essa forma de trazer essa sonoridade, essa figura de linguagem, tinha claramente aquele objetivo de levar os leitores a pensar profundamente em como eles deveriam viver. Pedro usa o que há de melhor na língua grega para essa exortação. E ele então começa trazendo essa exortação, dizendo amados, e aqui nós vemos o amor de Pedro por aquelas comunidades. Era um apóstolo que realmente estava preocupado com aqueles cristãos que estão vivendo em uma sociedade não cristã. Ele então diz, eu exorto a vocês como peregrinos e forasteiros que sois. Primeiro ele começa apontando a identidade dos cristãos. O que é que vocês são nesse mundo? Nós temos que saber o que nós somos no mundo. Se você não sabe o que você é no mundo, você não será um bom cristão. E aqui Pedro vai usar duas palavras. Peregrinos e forasteiros. E essas duas palavras, elas têm um significado muito parecido na língua grega, embora tenha algumas diferentes nuances. A primeira é peregrinos, paraikos ou paroikos, que significa um estrangeiro residente. Era uma pessoa que durante um período de tempo vive num local que não é a sua residência habitual. Essa é a ideia de um peregrino. Você está morando em um local, mas você não é daquele local. Não é a sua residência habitual. Você é um residente temporário. É como você vai para um país, vai estudar fora, passa um período. Você é um residente temporário.
Então Pedro está dizendo, vocês cristãos são residentes temporários desse mundo. Esse mundo não é o lar de vocês. A cidadania de vocês não é prioritariamente a cidadania desse mundo. E toda a história bíblica vai mostrar exatamente isso. Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis 23, versículo 4, vai dizer exatamente isso ao hitita, quando ele sai ali da terra de Ur dos Caldeus, ele diz assim, eu sou um peregrino. Lá em Atos capítulo 7, versículo 6, naquele discurso de Estevão, ele diz o seguinte, e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Abraão foi um peregrino, ele se viu como um peregrino. Moisés foi um peregrino, e o povo foi um peregrino. Em Atos capítulo 7, versículo 29, diz assim, a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram filhos. Moisés também viveu como peregrino. Nós também éramos peregrinos no sentido negativo do mundo, quando Paulo diz em Efésios 2,19, quando ele diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ou seja, nós não tínhamos uma cidadania celestial. Éramos peregrinos no mundo, mas agora nós temos uma cidadania celestial. Nós agora temos um outro tipo de peregrinação. Antes de conhecer a Cristo, nós éramos peregrinos sem rumo no mundo. Mas agora nós temos um rumo no mundo. Então Pedro diz assim, vocês são peregrinos. Essa é a palavra que ele usa aqui. Vocês são paróicos, vocês são estrangeiros. E a segunda palavra que ele usa, observe, é a palavra forasteiros. E essa palavra forasteiros, para epidemos, essa palavra significa viver entre pessoas como um estranho. Permanecer em algum lugar, algum tempo num lugar estranho, ou peregrinar, ou ser um alienígena em um local. Quando a gente fala de alienígena, eu estou falando de extraterrestre. Alienígena é que você não é daquele local, você não vive naquele local. Então, essas duas palavras são palavras bem parecidas no significado. Peregrino é um estrangeiro, mas peregrino expressa, na língua grega, o aspecto transitório dessa estada. Você está ali por pouco tempo. E forasteiro significa que o seu status é de não cidadão. Você não tem a cidadania daquele país. Você não é cidadão de fato daquele país. Ou seja, Pedro está dizendo, vocês cristãos, vocês são peregrinos e estrangeiros no próprio lar de vocês. Essa é a nossa identidade. Pedro diz assim, eu exorto, eu quero lembrar a vocês que vocês são peregrinos e vocês são aliens, estrangeiros. É possível que alguém chame você como cristão, você é um alienígena? Todo mundo pensa diferente de você, o mundo todo está indo para esse momento, o mundo todo pensa isso sobre família, pensa isso sobre aborto, pensa isso sobre sexualidade, e você vai contra todo mundo, e você, sim, é verdade. Nós somos meio que alienígenas, peregrinos, não temos um status, nós temos um status de não cidadão definitivo. É isso que Pedro está lembrando. Veja o versículo 11, diz assim, que sois? Vocês são peregrinos e vocês são estrangeiros. E agora vem essa exortação, e Pedro vai usar o aspecto negativo e o positivo. Primeiro, no aspecto negativo, ele diz assim, eu exorto para que vocês se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa palavra que você está vendo na sua Bíblia, vos abster, na língua grega, literalmente, tem um sentido de manter distância de alguma coisa. E Pedro diz assim, olha, como forasteiros, vocês precisam manter distância, e parece estranho o que ele está dizendo. Vocês percebem? Parece não fazer sentido. Porque ele está dizendo, olha, vocês são estrangeiros e peregrinos nesse país, e vocês precisam manter distância das paixões carnais que fazem guerra contra a alma de vocês. Ou seja, vocês têm uma guerra primordial, mas não é com o mundo. A guerra que vocês vivem como peregrinos e estrangeiros é no próprio coração de vocês. O que é que Pedro quer dizer com isso?
que significa paixões carnais? Essa frase na língua grega tem a ver com os desejos pecaminosos do coração. Pedro diz assim, vocês precisam se afastar desses desejos carnais que fazem guerra contra a alma de vocês. Ou seja, vocês vivem um mundo onde as pessoas pecadoras, sem Deus e sem Cristo, elas seguem o seu coração. Elas seguem os seus prazeres. Elas criam para si mesmas o que é certo e o que é errado. Elas não têm nenhum valor cristão. Elas não têm uma ética e uma moral baseada na palavra de Deus, nem na vontade de Cristo. Mas vocês não são assim. E vocês então precisam compreender que a maior luta de viver no mundo é a luta da alma, da guerra no coração, para não seguir os padrões desse mundo. Como peregrinos e estrangeiros, a nossa maior batalha não é apenas com os valores do mundo, mas é resistir dentro da nossa alma à influência desses valores perniciosos e pecaminosos da sociedade. É quando o povo de Deus começa a adorar como os mundanos, onde os cultos são entretenimento. É quando os cristãos começam a falar como os mundanos. É como os cristãos começam a se vestir como os mundanos. É quando os cristãos começam a se comportar, a negociar, a viver como os ímpios, como aqueles que não têm Deus. E Pedro diz assim, vocês, como peregrinos, vocês têm que enfrentar uma guerra no coração de vocês. Para dizer assim, eu sou peregrino. Eu sou um cidadão celestial. Ou mais à frente, no versículo 16, ele diz assim, vivendo como servos de Deus. A palavra servos que ele usa aqui, doulos, é escravos de Deus. Eu sou escravo de Deus, eu sou escravo de Cristo. Eu sirvo a um outro Senhor. Esse é o maior desafio como peregrinos e forasteiros. É fugir, manter distância dos valores desse mundo e não sermos levados por esses valores. Então, de forma negativa, eles assim, mantenham distância de tudo aquilo que no mundo é contrário à palavra de Deus e daquilo que atiça o coração de vocês. Mas, em segundo lugar, agora ele vai falar o aspecto positivo, no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento, a conduta, essa é a ideia da palavra grega, mantendo exemplar a vossa conduta no meio dos gentios, ou seja, daqueles que não são cristãos. Então, por um lado, nós, como peregrinos e forasteiros, nós não podemos nos conformar aos valores e temos que travar uma batalha em nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma conduta exemplar no meio dos ímpios. Nós somos chamados para ser luz. Essa é a exortação, vocês deixem o pecado, travem essa luta. Mas, por outro lado, vocês precisam ter uma conduta exemplar diante desses ímpios. E é difícil quando você mora em outro país. Quem já teve essa oportunidade, eu já tive a oportunidade de morar em 2 países diferentes. Então, quando você muda de um país, você fica preocupado. Quais são as leis daquele país? Quais são as regras daquele país? Como é que se dirige naquele país? Qual a cultura daquele país? Como é que as pessoas vivem naquele país? Para que você, então, no meio daquele outro povo, você mantenha um comportamento exemplar. E é isso que Pedro está dizendo. Vocês, como cristãos, precisam ter um comportamento exemplar. Por quê? Ele vai dizer o porquê. Aí no versículo 12, o para quê? Literalmente a ideia de propósito na língua grega, o objetivo. Por que nós temos que fazer isso? Para quê? Naquilo que falam contra vós mesmos, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Para que essas pessoas que falam mal de vocês e acham que os cristãos são as piores pessoas do mundo, que você é uma pessoa lunática, que o pastor fez uma lavagem cerebral na sua cabeça, que você é um ET,
que você é uma pessoa retrógrada, e essas pessoas então que falam mal, elas vão ver agora o seu comportamento, eles vão ver as suas boas obras. Obras de amor, de compaixão, de misericórdia, de verdade. E essas pessoas então vão glorificar a Deus. Elas vão honrar a Deus, elas vão ver que existe uma diferença no povo de Deus. O povo de Deus é diferente dos ímpios. Para que eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que é que Pedro quer dizer com esse dia da visitação? Há duas possibilidades de interpretação. Há um sentido negativo. Esse dia da visitação, lá em Isaías 10, 3, o tempo inteiro, Israel esperava o dia do Senhor, o dia da visitação, onde Deus traria juízo, mas traria também bênçãos para o povo de Israel. Há esse sentido, no sentido de juízo. Mas essa palavra, visitar, é interessante, é a mesma palavra na língua grega de onde vem a nossa palavra bispo. E, literalmente, um general, e a palavra bispo, para quem não sabe, literalmente significa supervisor. E os generais romanos, eles geralmente faziam essas visitações. Por exemplo, quando a patrulha ou quando as legiões romanas estavam em guerra, geralmente o general ia fazer essa visitação. E nessa visitação, o general poderia elogiar a postura dos soldados e os avanços no campo de batalha ou repreendê-los. Era o dia da visitação, onde nesse dia da visitação eles seriam avaliados pela sua conduta. É possível que Pedro esteja pensando nesse sentido, ou seja, no dia da visitação, no dia que Deus chegar para analisar você, julgar você, olhar você, para que o Senhor se alegre com você, para que as pessoas glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, quer seja a ideia de juízo que Pedro tem em mente aqui, quer seja essa ideia de avaliação divina, o fato é que nesse dia, esses gentios iam observar as boas obras e Deus ia ser glorificado. O nome de Deus ia ser glorificado. Porque eles estavam vivendo como sal e luz nesse mundo. Para que eles glorifiquem a Deus. Então Pedro diz assim: vocês devem viver como peregrinos e forasteiros. Se afastem dessas paixões, desses desejos humanos, esses valores que dirigem os ímpios, sobretudo esses valores do coração, esses tesouros humanos. Observe que cidadãos, residentes e peregrinos, eles são motivados por valores profundamente diferentes. E esse é o ponto que Pedro está fazendo. Mas vivam de forma exemplar. Vivam de forma exemplar. E agora, a partir do versículo 13, vem o segundo imperativo: sujeitados a toda instituição humana. Então a grande pergunta é: bom, se nós somos peregrinos, parece que Pedro está antecipando a nossa pergunta, não é? Se nós somos peregrinos, nós devemos então nos submeter a alguma autoridade humana. Já que nós servimos e obedecemos somente a Deus, nós devemos ser subversivos, revolucionários. Pedro vai dizer: não. Nós devemos ter um relacionamento correto com o Estado. E a nossa atitude deve ser de sujeição. E a palavra sujeição, eu já expliquei em vários outros sermões aqui, quando Paulo fala sobre a mulher se sujeitar ao marido. A palavra grega significa você reconhecer a autoridade de alguém. Alguém que é colocado diante de Deus em uma posição de autoridade sobre você. Não é que ele é maior do que você. Então Pedro está dizendo que a nossa atitude como peregrinos, bom, eu não sou cidadão de fato do Brasil. Então o que é que eu faço com as autoridades do meu país? O que é que um cristão faz? A primeira coisa, ele diz assim: nós precisamos nos sujeitar a toda instituição humana. E por que nós devemos fazer isso? Pedro vai dar a razão: por causa do Senhor. Porque nós honramos o nome de Cristo quando nós somos bons cidadãos naquele país. Nós devemos sujeitar. Paulo explica um pouco mais a respeito disso em 1 Coríntios, aliás, em Romanos, no capítulo 13. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos 13. Quando Paulo diz assim: todo homem
e seja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus instituiu as autoridades, o Estado, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Aqui, Paulo explica porque Deus constituiu autoridades no mundo. E uma das razões dessa autoridade humana é ser ministro de Deus, para, através do poder da espada, barrar a maldade no mundo, para não permitir que os homens sejam maus, para estabelecerem regras, leis. Esse é o objetivo. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: e essa sujeição às autoridades é absoluta? É lógico que não. A única sujeição absoluta é a Deus. E nós vamos ver várias e várias vezes os apóstolos desobedecendo às autoridades. Por exemplo, quando Pedro, ali, os apóstolos estão diante do Sinédrio, e ele diz assim: vocês não devem pregar, não devem falar de Cristo. E ele diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós devemos nos sujeitar às autoridades humanas e reconhecer a importância delas, mas nós temos uma autoridade maior que é Cristo. Então, no momento em que o Estado tem leis que são anticristãs, ou leis que são contrárias à palavra de Deus, nós temos que rejeitar essas leis. Nós temos que criticar essas leis. É por isso que o cristão, e eu sempre digo, não há nenhum governante que atenda às necessidades de um cristão. Nenhum ímpio consegue fazer isso. As demandas, o líder ideal. Mas apesar disso, nós temos que nos sujeitar. Essa autoridade pode agir de forma errada? É claro que pode. O próprio Paulo, que escreveu o capítulo 13, foi condenado pelos romanos e decapitado, segundo a tradição da igreja. O Estado que devia punir o mal, puniu alguém que era bom, que era o apóstolo Paulo. É claro que o Estado pode ser mau, pode perseguir o bem, e nós vemos vários estados que perseguem cristãos. Estados que ordenam que os cristãos não preguem, que proíbem a liberdade religiosa, que proíbem o culto público, e os cristãos, então, se recusam a obedecer a essas autoridades, porque eles sabem que tem uma autoridade maior para obedecer, que é Deus. Mas, dito isto, nós, sim, devemos obedecer e nos sujeitar às autoridades humanas. Esse é um princípio bíblico que nós vamos encontrar não apenas ensinado por Paulo, mas aqui também por Pedro. E por que nós devemos fazer? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque nós gostamos? Talvez não. Porque nós votamos? Talvez não é alguém que você votou, mas por causa do Senhor. E Pedro então continua: quer seja o rei como soberano, diretamente, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E Pedro então vai dizer que essa, em tese, é o papel da autoridade. É o que nós esperamos dos governos, que eles louvem aqueles que praticam o bem, que são bons cidadãos, e que eles então tragam castigo àqueles que são malfeitores. É o que nós esperamos. Esse é o papel básico do Estado, segundo a Bíblia. E Pedro então continua no versículo 15, dizendo: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, no meio dessa geração ímpia, nós somos peregrinos estrangeiros,
temos uma luta interior para não seguir os padrões do mundo, ao mesmo tempo nós nos submetemos às autoridades, na medida em que elas são fiéis a Deus e que as suas leis não contrariam a lei da palavra de Deus. Mas nós nunca devemos deixar de praticar o bem, para calar os ignorantes. Quantas pessoas falam mal de você e da fé cristã? Pessoas que são ignorantes, insensatos. E Pedro então continua no versículo 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E é maravilhoso o que ele está dizendo. Porque de alguma forma, muitos dessas pessoas, para quem ele está escrevendo aqui, eram escravos. Muitos. Ele vai dizer isso no versículo 18, logo no versículo seguinte. A palavra escravos, sede, submissos. Um terço do Império Romano era formado de escravos. Muitos cristãos eram escravos. Mas o que Pedro está dizendo é: em Cristo vocês são livres. Em Cristo vocês, no fundo, vocês não estão debaixo do jugo de nenhuma autoridade. No fundo, vocês só servem um único Senhor. No fundo, é a vontade dele. Mas como livre que vocês são, vocês não podem usar como pretexto a liberdade para a malícia. Mas vocês precisam viver como escravos de Deus. Nós temos um Senhor, nós temos um Rei. Mas o fato de nós termos um Rei, a quem nós devemos essa total obediência, observe, nós nos sujeitamos ao Estado, mas nossa total obediência, esse é o argumento aqui, como escravos, nós somos escravos do Senhor. Nós não somos escravos do Estado. Nós não somos escravos de governos. E hoje nós vivemos essa idolatria dos nossos dias, onde as pessoas idolatram personagens políticos, partidos, ideias. E elas até ficam com raiva quando, em um sermão, muitas vezes, na palavra de Deus, nós condenamos atitudes e práticas de partidos políticos. E todo cristão, ele deveria sempre dizer assim, a palavra de Deus primeiro. O meu partido político, a minha filosofia, a minha ideia, está cativa a Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Ele é o meu Rei. É maravilhoso o ensinamento de Pedro, porque ele nos ensina exatamente esse equilíbrio em vivermos no mundo, mas não somos do mundo. E ele então conclui dizendo: vocês são livres para fazer o que é certo. A liberdade de vocês não deve levar vocês a desobedecer a Deus. Vocês são livres. Nunca esqueçam isso. Mas se sujeita a essas autoridades, porque Deus as constituiu. E ele conclui no versículo 17 dizendo assim: honre a todos no mundo. Honrai, aqui vem mais uma vez o imperativo, honrai a todos. Todas as pessoas devem ser honradas. E honrar tem a ver com respeitar todas as pessoas. É assim que um cristão faz. Nós temos que honrar e respeitar as pessoas. Até mesmo aqueles políticos que nós não gostamos, nós temos que orar por eles e pedir que Deus tenha misericórdia. Porque quando o Estado vai mal, quando leis ruins são promulgadas, todos nós sofremos em nosso país. Então nós temos que honrar todas as pessoas. E ele continua: amai os irmãos. Veja, eu honro a todos, mas eu sei que aqueles meus irmãos que são peregrinos comigo, eles fazem parte dessa família da fé. Então, eu preciso amar os meus irmãos, eu preciso amar a igreja de Cristo. Temei a Deus, eu só temo a Deus. Eu não temo a autoridade, eu não temo aos políticos, eu não temo as leis. O peregrino só teme a Deus. O peregrino honra a todos. Você está ali naquele lugar como um alienígena, como um alien, respeitando a todos, amando os irmãos, o povo de Deus, que é peregrino com você, temendo só a Deus. E ele conclui: e honrando o rei, e respeitando
às autoridades. Esse é o padrão de vida cristão que nós encontramos aqui. Coração e alma de peregrinos. E é isso que nós temos que nos lembrar. É isso que John Bunyan nos ensina no livro Peregrino. Um livro maravilhoso. Se você não leu, deveria ler. Fora a Bíblia, é o livro mais lido em todo o mundo. E Bunyan retrata exatamente essa viagem de cristão que sai da sua caminhada para a cidade da destruição e através de evangelista, ele começa agora o seu rumo para a cidade celestial, para Jerusalém. Ele começa essa caminhada com um fardo, até que se encontra com Cristo e o seu fardo cai. E ao longo da sua caminhada ele vai enfrentando lutas e dificuldades, mas o tempo todo alguém diz a ele, não saia do caminho, não perca a sua alma de peregrino, olhe para frente, olhe para Jerusalém celestial. Essa é uma imagem maravilhosa. Nós podemos viver como bons peregrinos que olham para Cristo, ou nós podemos também passar por esse mundo como pessoas insignificantes. Quando eu estava preparando o sermão, eu lembrei do livro Senhor dos Anéis, eu gosto muito, há uma cena no livro Senhor dos Anéis, do suicídio do regente de uma cidade, quem nunca leu, eu vou tentar explicar rapidamente, mas uma cidade chamada Minas Tirith, e Denethor II era um regente nessa cidade, e de repente a cidade está sendo invadida por orcs, e o seu filho, Faramir, ele tenta então tocar fogo, né? E o filme é diferente do livro, porque no filme ele pula, mas na verdade no livro ele tenta ir para a fogueira juntamente com Faramir. E aquela cena tem a intervenção de Gandalf, que é uma espécie de mago que está ali, e Gandalf diz algo interessante a ele quando ele morre. Ele diz assim, assim passa Denethor, filho de Echetelion, e isso não é como deveria ser. Isso não é como deveria ser. Ele foi embora. Não deixou saudade. Há um rei de Israel que a Bíblia diz exatamente isso. Ele foi e não deixou saudade. E nós passamos nesse mundo como peregrinos, irmãos. Nós podemos passar sem deixar saudade. Usando essa frase, é isso, e isso não é como deveria ser. Você pode ser um cristão, mas não ter essa alma de peregrino, vivendo ainda, pensando nas coisas desse mundo, apegado às coisas desse mundo. Você pode viver como um peregrino. E as aplicações do texto são muito claras para nós. Eu e você, nós somos chamados a ter coração de peregrino e vivermos nessa guerra interior. Nós guerreamos mais contra, muitas vezes os cristãos hoje, eles guerreiam mais contra o Estado e contra as pessoas do que contra o seu próprio pecado. E a nossa guerra maior é contra a nossa natureza pecaminosa, para não nos conformarmos aos padrões desse mundo. Nós temos um rei maior do que o presidente do nosso país. Nós temos uma lei maior do que a nossa Constituição, que é a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade maior, porque nós vamos prestar contas da nossa vida como peregrinos a Cristo. Nós temos uma cidadania maior, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma esperança maior. E é por isso que nós somos chamados a viver como peregrinos, irmãos. Nós somos chamados a viver como peregrinos que glorificam a Deus em suas vidas e através de suas vidas. Somos chamados a viver como peregrinos que, sim, se sujeitam às autoridades humanas. Não porque elas são boas, mas por causa do nosso testemunho, por causa do Senhor. Uma sujeição humilde, mas nunca absoluta às autoridades humanas. Uma sujeição em oração, como Paulo diz, orando por essas autoridades. Talvez se nós dedicássemos mais tempo para orar pelos poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, talvez o nosso país fosse um pouco melhor. Mas é uma sujeição também onde nós rejeitamos os valores errados do nosso Estado. É uma sujeição praticando bem. Uma sujeição nos lembrando que nós somos escravos de Deus.
Uma sujeição denunciando pela pregação do Evangelho as práticas e valores pecaminosos do mundo e do Estado, que muitas vezes promulga leis pecaminosas. E ao invés de defendermos esses em que muitas vezes nós votamos, nós temos que denunciar. Nós temos que sempre denunciar o pecado, irmãos, porque a nossa cidadania é celestial. E é uma sujeição usando aquilo que, na época de Pedro, eles não tiveram o privilégio de escolher o imperador romano, ninguém votava. Mas nós temos esse privilégio de usar o poder de voto para não manter sistemas e estados com valores pecaminosos e injustos. Esse é um grande desafio para nós, encontrar pessoas que de alguma forma representem valores melhores e cristãos. Nós somos chamados a viver como peregrinos, honrando a todos, porque apenas peregrinos e estrangeiros podem ser verdadeiros evangelistas. Como é que você vai falar para alguém se você ama tanto o mundo como aquela pessoa? Como é que você vai falar para um amigo seu que está desesperado, dominado por maus pensamentos, desesperado com o amanhã, com as decisões, se você está do mesmo jeito? Se você não é um peregrino e você diz, por que você está preocupado? A sua vida está nas mãos do Senhor. Você é um peregrino. O que pode de pior acontecer com um peregrino? Bom, o pior que pode acontecer é alguém tirar a sua vida, como Jesus disse, mas a sua alma vai estar com Deus. Por que temer? Nós temos que viver como peregrinos, enquanto pessoas ficam desesperadas porque perdem bens ou usam toda a sua energia apenas por coisas materiais. Como peregrinos nós podemos viver esse mundo trabalhando, mas vivendo uma vida mais simples, não colocando o nosso coração nas coisas desse mundo. Então o cerne dessa mensagem é: desenvolva, meu irmão, uma alma de peregrino. Coloque seu coração em Cristo, não nos tesouros dessa terra. Tenha uma vida frugal, ou seja, simples e alegre para a glória de Deus. Busque mais as coisas superiores nessa vida. Busque mais tempo com Deus. Lembre que seu tempo de peregrinação nesse mundo está acabando. Lembre que o Senhor está chegando. E como é que nós terminamos nossa peregrinação aqui nesse mundo? Bom, uma forma de você terminar a peregrinação é você morrer. A morte é o fim desse primeiro estágio de nossa peregrinação. E o que acontece quando você morre com Cristo? Bom, a sua alma vai ser peregrina no céu. É um bom lugar para ser um peregrino, não é? A sua alma vai ser peregrina no céu. Mas ainda assim você é um peregrino. Mas a Bíblia fala do fim da peregrinação, quando Jesus voltar pela segunda vez. E finalmente haverá a ressurreição dos corpos. E finalmente haverá novos céus e nova terra, onde habitam justiça, e a peregrinação acabará. Apenas quando Jesus voltar é que nós não seremos mais peregrinos. Nós somos peregrinos. Como o autor dos Hebreus diz, nós já entramos no descanso em Cristo, mas aguardamos ainda. É por isso que o autor dos Hebreus, no capítulo 4, diz que todo domingo, todo dia do Senhor, nos lembra desse descanso eterno. Nós somos peregrinos e entramos nesse descanso, lembramos desse descanso. Mas quando Jesus voltar, será o fim de toda a peregrinação. E finalmente nós veremos o Senhor e viveremos com Ele para todo sempre. Ali nós vamos nos sentir em casa, com o Emanuel conosco. Aí finalmente será o nosso lar. Ali nós teremos leis justas e santas. Ali não haverá mais guerra em nosso coração. Ali nós nos sujeitaremos a um rei perfeito. Ali nós honraremos a todos os nossos irmãos para sempre.
até mesmo aqueles que têm um galardão maior do que nós, porque aqueles que no céu tiveram um galardão maior do que nós, com certeza serão mais humildes do que nós. E é por isso que eles receberam esse galardão. Esse será o fim de toda peregrinação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, muitas vezes, ver na televisão alguns momentos onde um astro de televisão ou um astro famoso vai para a rua. E é interessante como as pessoas ficam desesperadas. Pode ser um cantor, um astro de futebol, e as pessoas olham, e as pessoas querem tirar foto. E as pessoas então querem se aproximar, as pessoas querem fazer uma selfie. E as pessoas então param os carros. Não é assim que funciona. Isso pode acontecer no aeroporto, isso pode acontecer na cidade. E eu fico pensando, quando o Rei, o Senhor Jesus, vier em toda a sua glória, em toda a majestade, estabelecer essa sociedade perfeita. E nós vemos então o Emanuel passeando, andando. É Ele, eu quero vê-lo. Eu quero estar mais perto dele. Ele olhou para mim. Será realmente uma sociedade perfeita. Porque pela primeira vez, os nossos corações não estarão voltados para ídolos humanos fúteis, mas os nossos olhos estarão fitos no glorioso Emanuel. A peregrinação acabará. E estaremos com Ele para sempre. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra. Bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por ela. Ajuda-nos a viver como um povo peregrino. Ajuda-nos a termos uma alma de peregrino e de residente celestial. Ajuda-nos a viver por esses valores, Senhor. Dê misericórdia da nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.